tenho 1 milhão que reza comigo, 1 milhão que não sei quanto. Só essa palavrinha que eu dei aqui tem 2.580.000 visualizações. Nós não vamos ficar brigando por causa de números. Ah, porque um tem 1 milhão. Nós também vamos marcar lá na Missão Belém um terço às 4 da manhã e nós vamos juntar mais de 1 milhão rezando o terço. Não é isso. Você pode rezar o terço às 4 da manhã e às 6 chutar um morador de rua para a rua. Não adianta rezar o terço às 4 da manhã e depois não rezar pelo Papa. A gente tem que rezar às 4 da manhã, é bonito. Mas depois, quantos vão pegar o metrô para ir trabalhar, levando a marmita que nesse calor azeda a comida e não tem onde comer? Então a gente tem que rezar sim, mas tem que viver o que reza. Não adianta rezar e depois não servir aos mais pobres, aos fracos e aos pequenos. A gente reza sim. Eu vou marcar um terço lá na Missão Belém, já que vocês rezam de madrugada também. E saber isso, pode rezar de madrugada, é muito bom. Mas quando for 6 horas da manhã, vai levar um café para o irmão de rua. Vai levar um pão para o irmão de rua, que em muitos abrigos, como os da prefeitura, às 6 horas da manhã os põe todo na rua outra vez. É preciso que a gente seja coerente. A oração nos leva para Deus, para a gente levar Deus para os irmãos. Senão não adianta. A gente tem que rezar e fazer da oração verdade. Santa Madre Teresa de Calcutá diz: as mãos que ajudam são mais benditas do que os lábios que rezam. Pois é, isso aí sim. Padre Júlio Lancelotti, um padre que realmente entendeu a mensagem de Cristo no Evangelho, que é cuidar dos pequenos. O que foi que ele disse, né? O Filho do Homem não tem nem onde colocar a cabeça. Ele veio para acolher os pequenos e não para bajular os ricos. Você não vê nenhuma parte do Evangelho Jesus indo almoçar na casa de um fariseu rico, na casa de Herodes, na casa de Pôncio Pilatos. Ele almoçava na rua com seus apóstolos, ele dava atenção à prostituta, ele dava atenção à pessoa na rua. Isso era o que realmente Jesus pregou no Evangelho. Não é se unir 1 milhão de pessoas para rezar o terço e no outro dia está dizendo que bandido bom é bandido morto, que quer andar com a arma na mão, que nem tem padre tirando foto com fuzil na mão, que é para dar um tiro na cara de sem terra se invadir a sua propriedade. Isso não é a mensagem de Cristo, não. Isso é o nazifascismo, não tem nada a ver com o cristianismo. Aí os canais de extrema direita ficam dizendo: estão atacando o Frei Gilson, é cristofobia. Não é cristofobia, não. Quando ele ataca as religiões de culto afro-brasileiro, ninguém diz que é fobia contra a Umbanda, contra o Candomblé, contra a Macumba. Agora, quando fala dele, critica da hipocrisia dele, aí é cristofobia. Quando critica a Baby do Brasil, é cristofobia. Quando critica a Cláudia Leite, é cristofobia. Quando elas falam das religiões afro-brasileiras, aí não é orixafobia, não. Ou seja, a hipocrisia é cara de pau. Essa definição aí dos lábios que rezam não ser tão importante aos que fazem o bem, que nem o Júlio Lancelotti diz, o anjo Rafael disse a Tobias: mais vale as boas ações do que muita oração, né? E Tobias perguntou ao anjo Rafael, que é um dos 4 mais poderosos arcanjos do trono de Deus. O que foi que ele disse? Perguntou: Senhor, com o arcanjo Rafael, o que é preciso para se salvar? E ele disse: orar, jejuar e dar esmolas. Ou seja, dar esmolas chama atenção para essa parte, que é a caridade, né? Você vai ver em canais bolsonaristas vídeos, escute bem, vem uma pessoa pedindo esmola, está um cara lavando o carro, aí ele diz: eu não vou lhe dar esmola não, mas eu tenho esse carro aqui para você lavar, venha lavar o carro que eu lhe pago. Ou seja, humilhando. A pessoa está com fome, está na rua pedindo esmola, e aí ele vai, outro dia ele pode marcar para o cara fazer o serviço, tal, querer dar um serviço para o cara, mas naquele momento ele não dá esmola. Eu já vi várias versões desse vídeo assim, dizendo assim: venha lavar o meu carro, venha capinar o meu quintal, que
que aí eu lhe pago, para não dar esmola, que é o que, com camisa do Brasil e tal, bolsonarista. Eu já vi vários vídeos desses assim. E muitos desses que se unem, conheço vários, que se unem 4 horas da manhã para rezar o rosário, e no outro dia está dizendo que bandido bom é bandido morto, sendo que Jesus, a primeira pessoa que ele salvou foi quem? Um ladrão que estava pregado com ele na cruz. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele disse: eu vim para salvar os pecadores e não os justos, porque os justos já estão salvos. Ele veio para salvar os pecadores. Então o cara fica falando que é mimimi você reclamar do racismo, que é mimimi você reclamar do machismo, que é mimimi você reclamar do empregador que paga mal, que escraviza, que domina toda a riqueza no Brasil. Isso não é ninguém que entendeu o catolicismo nem o cristianismo, não. Antes de rezar o texto, de dobrar o joelho no chão, como o padre Júlio aí falou, reza 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, está enxotando um mendigo da sua calçada. Então, ao invés de rezar e pedir para ter uma arma na cintura, primeiro entenda o que é o ofício de Nossa Senhora, o que é o rosário de Nossa Senhora, quem era Nossa Senhora, que foi perseguida pela ditadura romana e pela ditadura de Herodes. Herodes queria matar ela, José e o menino. Eles tiveram que fugir para o Egito, porque eles queriam matar o menino, igual o Trump faz hoje, enxotando, de extrema direita Trump, enxotando imigrantes, colocando todos como criminosos porque quer enxotar de lá, porque ele não gosta de latino, ele não gosta de negro, ele não gosta de brasileiro, ele não gosta de pobre, fazendo um muro entre os Estados Unidos e o México, querendo tomar terras da Groenlândia, terras do Panamá, querendo tomar a faixa de Gaza para fazer um resort. Isso é extrema direita. E as pessoas que vão para passeata, que nem eu vi aí do Bolsonaro, com camisa com a estrela de Israel nas costas, bandeira de Israel, ou seja, nem cristão é um Estado judeu, mas eles confundem porque tem o Antigo e o Novo Testamento e eles acham que cristianismo é judaísmo, e uma coisa não tem nada a ver com outra, é a teologia do domínio. E aí eu vi uma matéria para finalizar dizendo por que o sucesso do Frei Gilson de juntar 1.300.000 pessoas, e eu lhe respondo: porque a extrema-direita está apoiando ele. Todo movimento que surge no Brasil, qualquer personalidade, que nem aquele café com Deus Pai ou qualquer coisa, quando você vai ver, é extrema-direita apoiando extrema-direita. Eles estão desesperados que eles não têm liderança, então qualquer pessoa que surge, eles se unem em torno daquilo para dar ibope. Eles fazem isso com a Jovem Pan, eles fazem isso com o Pânico, que é um programa ultrapassado, ridículo. Mas se foi de extrema direita, eles apoiam, porque assim é a extrema direita. É igual aqueles fariseus que gritavam com Jesus: crucifica, ou solta Barrabás. Ou seja, eles são da tirania, apoiam a ditadura, eles apoiam o que o Bolsonaro queria fazer, tanto que foram quebrar no 8 de janeiro. Esse mesmo tipo de gente que dá audiência ao Frei Gilson. Não adianta rezar o rosário sem entender o que o rosário passa. É que o rosário é o quê? O Pai Nosso e a Ave Maria. Bendita é tu entre as mulheres e tal, falando de toda a misericórdia que tem em Maria e em Jesus, de toda a benevolência e toda a humildade que tem em Jesus e Maria. Não adianta você se vestir de padre ou de frei ou tal e ficar pregando contra as minorias, dizendo que é mimimi, e ignorando que Jesus, José e Maria eram minorias que tiveram que fugir mais de uma vez. Eles passaram a vida toda com Roma e com os fariseus e com Herodes querendo matá-los, ou seja, os poderosos. Então, qualquer um de extrema direita dentro da igreja que fica contra os pobres, ele não representa Cristo. É só ver o Sermão da Montanha, é só ver o capítulo 24 e 25 de Mateus, que ele vai separar os bons dos maus. Ele diz: me viu com fome, não me deu de comer, me viu nu, não me deu de vestir, me viu com sede, não me deu de beber, eu não os reconheço. É o que está lá no Evangelho de Mateus. Então esse papo furado de dizer: se você defende o socialismo, você não é cristão. Se você defende o capitalismo, o agro selvagem, a extrema-direita, o militarismo, a ditadura, você é que não é cristão. Não adianta você se vestir de terno e gravata, pegar uma Bíblia para a igreja, pagar dízimo. Não é cristão. Jesus não inseriu nada sobre dízimo, não inseriu nada sobre terno e gravata. Ele falou sempre de os bons, aquele que ajuda os fracos. Viu com fome, deu de comer, de bebida, deu de beber, com sede, deu de beber.
nu deu de vestir. Essa é a mensagem do Cristo. O Sermão da Montanha está lá. E a mensagem do arcanjo Rafael, um dos 4 arcanjos mais poderosos, a Tobias, é jejuar, orar e dar esmola. Foi a resposta que ele deu. É só ler o livro de Tobias que você vai ver o que foi que o anjo indicou a Tobias para se livrar do mal e para encontrar Deus. Então esse papo furado de rezar texto com o coração cheio de ódio, cheio de preconceito. Ah, porque eu sou a favor da família, sou contra o aborto. Vamos falar de família? Jacó tomou a progenitura do irmão, deu um golpe, se fez passar por ele para tomar o lugar do irmão. Davi mandou matar o filho, que era o real herdeiro do trono, para dar o trono a Salomão, que era filho de outra mulher que ele amava. Mandou o soldado ir morrer na guerra para ele tomar a mulher. Ou seja, a história da Bíblia é toda cheia de contradição. Então não vem com esse papo de Deus, pátria e família, querendo destruir a pátria, querendo matar autoridades, querendo instituir ditadura no Brasil, e vem para cá dizer que você falar das minorias é mimimi, se falar do machismo é mimimi, você falar do racismo é mimimi. Ou seja, o cristianismo é verdade, humildade, amor e justiça. E para finalizar, só relembrando que os mesmos hoje que apoiam o Frei Gilson, porque acho que ele é de extrema direita, criticavam o bispo da Aparecida porque ele falou contra as armas, atacavam padres nas igrejas porque falavam do distanciamento social. É o mesmo público, é o mesmo tipo de gente que reza sem saber nem o que está rezando. Para eles, tanto que estão unidos aí, tem moção de vereadores bolsonaristas em Câmara, de deputados e tudo mais, apoiando o Frei Gilson, porque é o mesmo movimento evangélico está apoiando o Frei Gilson, e católicos reacionários e ortodoxos e que se dizem conservadores apoiando o Frei Gilson, porque é o mesmo movimento bolsonarista. E uma outra coisa que eu ia me esquecendo, que o Júlio citou aí, não adianta rezar o rosário e não rezar pelo Papa. Você sabe por que ele citou isso? Ele não deixou claro, mas eu sei que ele citou isso, porque tem muito conservador dentro da igreja criticando o Papa Francisco, porque ele é uma pessoa benevolente e ele já do direito dos gays e muita coisa progressista dentro da igreja. E eu já vi padres de batina, esculhambando o Papa Francisco. Então é por isso que ele citou isso aí, porque muitas dessas pessoas que se unem para rezar o rosário, eu conheço pessoas daqui, eu conheço pessoas daqui do meu lugar, católica, que reza para Nossa Senhora isso e aquilo, e que esculhamba o Papa Francisco, porque não aceita que ele aceita as minorias, que ele seja humanitário, que ele seja misericordioso. Então, fez muito bem o Frei Gilson de citar aí quem reza o terço, mas não reza pela saúde do Papa, porque tem vontade que o Papa saia para entrar um outro Papa conservador, que seja perseguidor, como eram certos papas no passado. É só você ler a história dos papas que você vai ver quanto Papa canalha tinha. Poucos papas eram que nem o Papa João Paulo II e que nem agora o Papa Francisco. E por isso eles odeiam, os que se dizem conservadores odeiam papas que querem ver o lado da justiça, o lado da justiça social, o lado humanitário, o lado dos direitos humanos. Eles querem ver papas alinhados aos poderosos, alinhado ao que o Trump está fazendo, ao que o Bolsonaro defende, ao que o Netanyahu defende, promovendo um genocídio em Gaza. É esse tipo de gente, é por isso agora que os cristãos da nossa era estão se aliando com o judaísmo, porque o judaísmo apoia o domínio do fato, a teologia do domínio, né? O do poderoso passando por cima do mais fraco, dizendo que foi Deus que mandou. Então, é por isso que eles criticam o Papa Francisco, e é por isso que o padre Júlio Lancelotti sabiamente aí citou quem não reza pelo Papa.